Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então para mais uma análise pré-mercado. E nessa segunda-feira o índice não fez assim muita coisa não. O índice ficou mais parado, né? Não, Diogo, mas olha só, o mercado abriu e subiu 1.200 pontos. Mas repara que na abertura do mercado americano aqui, ó, 10h30 da manhã, foi o momento do dia, né? O índice dá essa disparada, dá uma corrigida e até vai subindo, mas subindo esquisito, subindo meio de lado. Olha só a diferença dos candles, olha essa amplitude aqui e olha a forma como ele continuou subindo, bem relutante, né? Bem fraco. A gente está aqui no gráfico de 5 minutos. O índice demonstra aqui já alguma divergência, tá? Olhando aqui o RSI, repara desse topo aqui, ó, até esse topo, ou até mesmo aqui, né? Que tem seguido uma tendência um pouco mais altista, né? E a mesma coisa, você pode ver que é esse mesmo topo ali em cima, né? Até então tá com topos mais baixos, né? Não tem renovado topos aqui no RSI. Então tem demonstrado alguma divergência, não é muita ainda, mas tem demonstrado já alguma divergência. Os melhores pontos aqui para a gente poder estar marcando no nosso gráfico, entendendo que são as melhores regiões para a gente estar pensando em compras ou pensando em vendas. Vamos entender um pouco aqui dessa lógica que eu vou estar passando aqui para vocês. Esse fundo aqui, ele não é um fundo muito expressivo. Esse fundo aqui, ele até rompe, né, esse topinho e rompe esse topo aqui. Mas o ideal seria ele romper esse topo aqui para validar esse fundo, ok? Esse fundo, a mesma coisa. Esse fundo rompe esse topo, mas ainda de forma muito leve, né? Mas rompe. Então, aqui a gente pode ter um fundo e aqui a gente pode ter um fundo. Não são os melhores pontos, tá? Não são a melhor liquidez, vamos dizer assim. A melhor liquidez ainda está embaixo desse fundo aqui. E aí a gente já tem, né, esse bloquinho marcado, o mercado vindo aqui embaixo, fazendo um choque. No teste, a gente tem a possibilidade de realizar aqui uma venda, ok? Então, o que ficaria melhor aqui nesse cenário, desse fundo? Seria o mercado, primeiro ele vem caindo forte, e aí depois ele vem caindo mais fraco, tá? E aí ele vem caindo assim, ó, caindo andando de lado assim, ó. Isso aqui já demonstra que a demanda está entrando em campo e a oferta está perdendo força. Agora, se o mercado ele cai e aqui nessa região ele começa a nivelar os fundos, faz um choque. No teste, a gente tem a possibilidade de uma compra e aí fica bem mais contextualizado, fica muito melhor para a gente aqui nessa região, ok? Então essa região formando uma estrutura de liquidez é o ideal. Esse é o ideal. Faz um choque, mitiga para a gente poder comprar e seguir essa tendência, nessa reversão, por assim dizer. Esse fundo aqui, ele não é o melhor, mas eu vou marcar ele, tá? Eu vou marcar ele. Por quê? Porque eu acredito que tem sim um pouco de liquidez aqui nesse fundo. Esse fundo aqui também, eu vou marcar ele. Lembrando, qualquer operação capturando uma liquidez que não é a da melhor qualidade é um trade de risco, mas é uma possibilidade. E aí vai de você avaliar
como está sendo feito esse choque. Ele está criando uma estrutura de liquidez e aí fica bem mais bacana, bem mais contextualizado, né? Então, se o mercado ele vem aqui e aqui ele faz um choque com bastante intenção da demanda, no teste você pode comprar, tá? Nessa região aqui, você compra para poder seguir essa compra. Ficaria bem interessante, sabendo dos riscos, tá? Por quê? Porque esse fundo ele quebra até esse topo de forma mais sutil e esse topo. Se você olhar num time maior, a gente vai olhar possivelmente pelo movimento, por esse movimento que a gente consegue enxergar mesmo nos 5 minutos, já dá para ver que é um fundo de um time frame maior, dos 60 minutos. A gente vai jogar aqui para a gente ver. E aí o que ficaria interessante? Um choque aqui. Por que ficaria interessante? Porque o mercado faria esse movimento que algumas vezes eu citei aqui, né? Captura aqui, para seguir assim. Então ele faz num time maior uma captura de liquidez aqui para poder seguir o flow dessa estrutura e seguir a sua tendência, tá? Que até o momento tem sido predominante uma tendência de alta. Né? Quando a gente olha aqui para trás tudo, o índice ele vem subindo com muita força, com muita fluidez, né? A mesma coisa serve para aqui, ó. Só um choque deixa muito mais arriscado. Qual seria o contexto ideal? O mercado ele cai e começa a criar uma liquidez, captura essa liquidez, faz o choque, faz o teste para você seguir a compra. Esse cenário seria o melhor, tá? O mercado fazendo isso é o ideal. O ideal para você conseguir fazer uma compra aqui de forma um pouco mais segura, tá? Nada é 100% no mercado, lembra disso. Mas as probabilidades jogam ao nosso favor. Olha só, uma microestrutura também nessa região fica interessante. Para quê? Para o mercado fazer esse movimento aqui, ó. Pode ser, é uma possibilidade também. Que aí ficaria esse movimento mais macro aqui, ó. E aí, ficaria assim, ó. Ou assim, ou assim, ó. O caso mais macro seria assim, né? O ideal era romper lá, ó. Aí vem aqui e captura para seguir lá em cima. Microestrutura deixa o cenário melhor. A vantagem desse fundo é que ele já vai estar fechando esse gap. Porém, a gente sabe que mais para baixo aqui ó, tem outro gap a ser fechado e tem outro mais abaixo ainda. O mercado tem deixado muitos gaps em aberto, né? E ele costuma voltar para fechar. Olha aqui, numa hora, que nem eu havia comentado, olha só os dois fundos que a gente marcou. Ó. Esse aqui e esse aqui. Que aí seria aquele movimento mais macro, né, do mercado. Que é esse movimento aqui para fazer uma grande pernada de alta seguindo daqui, ok? Seria mais ou menos igual o mercado fez aqui, ó. Captura embaixo e segue, tá vendo aqui, ó? Captura embaixo dessa liquidez aqui, ok? Então seria o mesmo desenho, ou aqui, ou aqui, tá? Então seriam essa a ideia. Então repara que por aqui não tem nada assim de algum fundo mais válido. Seria esse ou esse, mais próximo do preço. Só que esse e esse são um pouco mais arriscados, tá? Porque esse fundo rompeu esse topinho, mas esse topinho nem tem tanta expressividade assim. O ideal seria o mercado ir lá em cima, romper esse topo. Aí validaria melhor esse fundo e esse fundo aqui, ok? Ficaria melhor o contexto. Mas dependendo de como ele cair, de como ele fizer o choque, de como entrar a demanda, fica interessante o cenário, ok? Aqui em cima, a gente está falando de topos históricos do índice. Só um choque aqui em cima é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Porém, por ser topo histórico, muitas vezes o mercado vem, faz um choque, sobe mais um pouco, e aí é que ele às vezes desenvolve. Então, o mercado tende a fazer isso aí em topos históricos, fica muito mais difícil a gente contextualizar, porque a gente não tem muito parâmetro, né, aqui para cima, até onde o preço pode estar indo, né? Então, um choque aqui em cima, uma captura um pouco mais expressiva, tá? O que é uma captura mais expressiva? Não tão próximo aqui, ó.
É uma possibilidade? Até é, mas ainda bem arriscada. Então, uma captura bem bacana aqui, ó, no teste, você tem a possibilidade de realizar uma venda. O melhor cenário, como a gente sempre gosta de falar, a estrutura de liquidez. E aí captura em cima dos topos nivelados e faz aqui o choque, o teste, e aí você tem a possibilidade de entrar numa venda. Fica bem melhor para você estar vendendo aqui em cima. Aqui não fica legal. Por que não fica legal? Porque ele já está criando aqui, ó, características de resistência. Então o preço pode sim chegar aqui, respeitar e cair. E isso é até bom, porque vai enchendo cada vez mais de liquidez aqui em cima. As pessoas vão cada vez mais acreditando que quando o preço chega nessa região, você não passa, e aí tem a venda. E aí é a hora que ele passa, captura a liquidez, faz o choque e a gente tem ali uma venda bem alinhada, bem definida, tá? Então, quanto mais expressivo é essa liquidez, mais expressivo também tem que ser a captura. E quanto mais vezes ele chegar na região e sentir a pressão da oferta, melhor, porque se vender aqui já sente a oferta, quanto mais lá em cima vai sentir a oferta, né? Ou seja, o preço mais caro chama mais a atenção da oferta para estar realizando aqui uma venda. Então, essa região é ótima para a gente estar fazendo vendas. Aqui embaixo, compras, né? Possibilidades de compras, né? E nesse meio do caminho, Diogo, e esse fundinho aqui? Eu acho esse fundinho muito micro. Muito micro. Tem o gap para fechar aqui. Fundinho não é o melhor. O que seria bom aqui, então? O mercado vem caindo forte, subir mais fraco, criar uma microestrutura, capturar nos topos, e aí vem a venda para você seguir a venda, fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento ficaria bem interessante. Então, ele cai, volta fraco, cria topos bem nivelados, bem nítidos, faz um choque, e aí faz o teste e dá a venda aí pra gente. Esse cenário seria bem interessante para a gente estar realizando vendas, ok? Seria bem bacana mesmo, tá? Pode ser mais embaixo? Pode ser mais embaixo. Por exemplo, ele visita essa região, que é uma região de demanda, né? Não é da melhor, mas é uma região de demanda. E aí ele vem voltando, mas vem voltando fraco. Candles sem muita amplitude, sem muito interesse da demanda, nivela topos, captura no topo, faz o choque, faz o teste. Você tem a possibilidade de seguir vendido para que o mercado tenha esse movimento aqui, ó. Num todo, no seu desenho. Ficaria bem interessante aqui também. Pode ser mais embaixo ainda? Pode ser mais embaixo ainda. Pode ser aqui assim, ó. E aí o mercado começa a nivelar topos, captura e segue o flow. É uma possibilidade, tá? Então, tudo depende de como ele cair. Se ele cai com bastante intenção, igual ele subiu aqui, ó, com muita intenção, igual ele caiu aqui, olha só como que o mercado ele cai aqui. Essa região, ele pode sim, né, tá vindo fazer esse movimento aqui, ó. Só que esse fundo, ele é bom, mas esse topo ele não rompe nem esse fundo aqui. Se ele tivesse vindo aqui embaixo para subir, esse topo a gente poderia considerar que havia liquidez ali. Mas da forma como ele cria a anatomia do movimento, não ficou legal. Para a gente considerar um choque aqui em cima. Aqui. Fez um choque. Fez um choque. Mas esse topo, ele não é tão expressivo. E ele nem quebrou nenhum fundo aqui por baixo. Ele não quebra nada. Então não é tão interessante assim. Ok? Se o mercado ele vem subindo muito forte, ele abre, vem subindo muito forte, vem voltando bem mais fraco e começa a nivelar fundos aqui, ó, captura num fundo, faz um choque e testa, você tem a possibilidade de seguir o flow também comprado, tá? É uma possibilidade, mais arriscada, ainda mais em topo histórico. Você comprar em topo histórico é bem complicado. Eu particularmente, só se ficar uma coisa muito nítido mesmo, muito legal, ainda assim é um trade bem arriscado, tá? Porque em topo histórico,
a tendência é que ele vai chegar lá e vai corrigir. Depois ele vai de novo, corrige. E assim é que funciona uma tendência, né? Agora você comprar aqui corre o risco de o mercado lateralizar, faz um choque, falha o choque, testa a falha do choque e aí siga na venda. Então assim, entenda o que você está fazendo no mercado, qual o seu objetivo no mercado, tá? É uma possibilidade. Eu não posso deixar de não falar, porque eu estou aqui para passar para vocês todas as possibilidades que o mercado pode gerar para nós, né? Que tenha ali um racional, que tenha ali uma ideia por trás. Mas você comprar em topo histórico é muito arriscado. O mercado ele pode vir, criar, capturar e subir mais 1000 pontos. Quem sou eu para falar que o mercado não pode fazer? Só estou dizendo que é bem arriscado, mesmo sendo uma possibilidade aqui, tá? E basicamente é isso que a gente tem. Vendas nessa região, compras arriscadas nessa região, compra melhor contextualizada por aqui. Mas aqui ainda está bem longe do mercado, deixa eu ver, uns 2.000 pontos talvez. Quase 3.000 pontos. Então, os fundos mais próximos que a gente pode ter é esse e esse. Ou o mercado cria para nós a possibilidade através de microestrutura, seja aqui nas vendas, né? Como ele pode vir aqui e aqui mesmo, né? Aqui mesmo ele já começa a criar uma microestrutura e captura para ir buscar uma compra lá. Vamos ver como é que está aqui mais de perto. Não está muito nítido ainda, né? Mas é uma possibilidade que o mercado venha desenvolver aqui uma estrutura, né? Isso aqui é uma possibilidade. Não está muito nítido ainda, tá? Mas caso o mercado ele abra e aqui ele comece a nivelar os topos e os fundos aqui, ó, você tem sim a possibilidade, se fizer um choque no teste, de você comprar. E a mesma coisa, se o mercado vem que faz aqui, ó, e aí lá em cima ele faz um choque, mas aí, independente da microestrutura, ele já vai estar fazendo o quê? Vai estar capturando essa liquidez aqui, tá? Então, as possibilidades que a gente tem no mercado são essas. Amanhã a gente volta novamente, ver como que o mercado se comportou e quais as possibilidades que a gente pode ter para o próximo dia. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã.